Bom, pessoal, chegamos agora na questão 50 de matemática do PAR de 2026, a última questão, né? Antes da prova de biologia. Então, ela aborda aqui uma temática que é bem corriqueira, né, dentro da matemática, que é sobre a Torre de Hanoi. E aí ele fala aqui as instruções, né, como funciona o jogo, e ele nos dá aqui uma tabela seguida da lei de formação aqui no enunciado. Então, é uma tabela em que relaciona o número de jogadas mínimas com o número de discos, né, que são colocados a cada jogada. E vamos lá, vou ler aqui o que ele pede no comando. A relação que representa o número de jogadas mínimas, né, em termos de n, né, é dada por. Então eu tenho aqui o número de jogadas mínimo, né, em termos de n, em que n corresponde ao número de discos, é igual a u elevado ao n mais v, aonde o u e o v são números reais diferentes de zero, né, números reais diferentes de zero, e ele deu aqui ainda uma informação a mais, dizendo que o u tem que ser positivo, certo? Então pode-se afirmar que a diferença entre u e v é dada por. Então eu tenho que encontrar aqui esses valores u e v. Então essa tabelinha aqui não está por acaso, é para a gente usar. Se ele deu tabela aqui, né, e deu lei de formação, tenho aqui pares ordenados. Eu vou ter que trabalhar com eles para resolver a questão. Então, inúmeras fórmulas de resolução, vamos fazer da seguinte maneira. Eu tenho aqui a minha lei de formação. J, né, é igual a U elevado a N mais V. Então, vamos utilizar aqui esse primeiro par ordenado. Quando o número de jogadas é 1, o número de discos é 1. Então, eu tenho aqui que U mais V é igual a 1. Eu posso fazer assim, eu tenho que o U ele vai ser igual a 1 menos o V. Perfeito. Agora eu vou utilizar aqui esse segundo par ordenado. Se eu tenho 3 jogadas mínimas, o U elevado ao quadrado, U vai ser elevado ao quadrado mais V. Então eu tenho aqui o U ao quadrado é igual ao 3 menos o V. Só que eu sei quem é U. O U ele é 1 menos o V, né, ao quadrado, igual a 3 menos V. O que eu vou obter aqui? Lembra? Tem o quadrado da diferença, tem o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo, v ao quadrado, é igual a 3 menos v. Então, observe que a gente obteve aqui uma equação do segundo grau, função do segundo grau. Então, vamos ajeitar ela aqui. Então, vou ter assim, v ao quadrado, aí aqui, negativo, vem positivo, menos v, aí o 3 passa negativo lá, né, menos 2, é igual a 0. Perfeito. Então, eu achei aqui uma função do segundo grau, né, equação do segundo grau, no qual a variável é o v. Então, eu lembro que o v pode ser um número real, só que ele tem que ser diferente de zero. E aí, se eu encontrar ele, eu posso ali, ó, implicar os valores, né, as raízes que eu vou ter, sobre o valor de u. Eu vou escolher aquela que obedeça, né, a condição. Ou seja, tem que ser real e diferente de zero, e tem que ser, é claro, maior que zero. Ou seja, porque não pode ser, u não pode ser negativo. É isso que ele quer dizer para nós. Então, vamos lá resolver aqui. Então, eu já vou fazer aqui direto, ó. U é igual, eu tenho menos b, mais ou menos aí a raiz do delta aqui, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, sobre aí 2a, né, aqui embaixo a gente substituir. Então, o b aqui é menos 1, né, então eu teria 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, certo? Dividido aqui por 2, né, porque o a seria 1, só coloco 2 lá. Resolvendo aqui, eu tenho que 1 mais ou menos raiz do delta. Quanto é que dá o delta? Eu tenho aqui 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2, menos 8. Menos com menos, mais. Então, 1 mais 8 dá 9. Então, eu tenho 1 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2. Então, eu tenho que V seria igual a 1 mais ou menos a raiz de 9 é 3. E eu divido aqui por 2. A gente já observa que eu vou ter dois valores aí, ó,
de V. Então, ó, o primeiro valor seria quanto? 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, eu tenho as raízes da equação do segundo grau que satisfazem os valores de V. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer, ó, vou voltar aqui novamente. Aqui em cima, ó. Porque eu sei que o U ele tem que ser igual a 1 menos o valor de V. E aí eu sei que o V ou ele pode ser 2 ou ele pode ser menos 1. Só que eu sei que o U ele só pode ser um valor positivo. Então vamos testar aqui. Se o V for igual a 2, eu tenho que o U seria 1 menos 2. Ou seja, daria menos 1. Só que esse valor aqui não pode. Porque o U tem que ser um valor maior que zero. Real maior que zero. Então, continuando aqui embaixo, ó, se o valor for menos 1, teria 1 menos 1, daria igual aqui a 2. Então, esse valor aqui está condizente. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu U ele vale 2 e eu tenho que o meu V ele vale menos 1. Então, a diferença, portanto, a diferença U menos V, ela é igual a, então eu teria 2 menos 1, eu tenho que isso daqui é igual a 3. Então a diferença entre U e V é igual a 3, gabarito letra D. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção.